Oi, quarta-feira, 4 de março de 2020. Quero mandar aqui um grande abraço para o Cláudio, para a Luciana, lá da segurança do Banco Santander. E quero também registrar a presença de Tereza, que me abordou para me dizer que me vê todo dia lá na agência. Pois é isso aí. Obrigado a vocês e ferro na boneca! Olha aqui. O negócio é o seguinte, sabe essa história da divisão das verbas de emendas parlamentares para o orçamento, metade para o governo, 15 bilhões, metade para o Congresso? Isso decorre de um gravíssimo problema da representatividade na democracia brasileira. Eu sei que você vai dizer, lá vem o cara com chatice de palavra difícil, de ciência política, mas a verdade é essa. O problema no Brasil é que o país é governado por três poderes. O poder executivo, que é o que manda e acontece, o poder legislativo, que é o que faz as leis, e o poder judiciário, que julga a seu bel prazer se essas leis estão dentro da moldura constitucional ou não. Acontece que existe uma falsa ideia de que o Congresso é representativo do cidadão. Não é. O único poder que é eleito diretamente com o conceito de cada cidadão, um voto, é o poder executivo, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal. O poder legislativo é baseado numa complexa matemática que favorece os estados mais pobres e menos populosos e que dificulta a vida do cidadão dos estados mais ricos e populosos. São Paulo tem 13 vezes menos poder no voto parlamentar do que o Acre. Ou seja, um acreano que vota em São Paulo é 13 vezes inferior ao cidadão paulista que mora no Acre. Entendeu? É sobre esse tema que eu escrevi um artigo sugerido pelo professor Modesto Carvalhosa, num bilhete que ele me escreveu por e-mail, hoje saiu no Estadão. E, apesar de hoje nós estarmos nessa confusão, afinal de contas, os vetos do Bolsonaro à lei do orçamento vão ser mantidos, não vão ser mantidos, foi feito um acordo, o Congresso não confia no Bolsonaro, o Bolsonaro dá sinais de que pode romper o acordo, esquece. Nada disso aí é importante. O que vai prevalecer vai ser a vontade da Câmara dos Deputados. Quem manda no Brasil é a Câmara dos Deputados. Eu me lembro que falei isso em janeiro de 2018, quando começou a haver um movimento, do qual eu participei, de não reeleja ninguém. E eu disse, não adianta trocar só o presidente da República. É preciso trocar o poder na Câmara. E hoje a Câmara é controlada pelo centrão fisiológico e pela esquerda corrupta, o PT e seus aliados, alguns se fingindo de independentes, do PSOL, do PDT, do PSB, etc. E também dos seus falsos oponentes do PSDB. Esse artigo meu está no Estadão de hoje, na página 2, fiel à pauta que me deu o professor Carvalhosa, e ele mostra como o teatro, como o tal do poder representativo do Congresso é um teatro do absurdo. O cidadão não é representado no Senado. No Senado são representados os estados. Os estados e o Distrito Federal, cada um tem 3 senadores. Um que se renova, depois 2 que se renovam, ou seja, 1/3 é renovado, 4 anos depois 2/3, em mandatos absurdos de 8 anos. Isso é baseado no conceito bicameral dos Estados Unidos, só que um senador nos Estados Unidos tem 4 anos de mandato. Um deputado, em vez de 4, como aqui, tem 2. Então, os republicanos que adaptaram a Constituição americana fizeram esse roubinho que termina prejudicando você, que favorece as oligarquias monárquicas que tomaram o poder no golpe da República de 1889. Leia meu artigo que você vai ficar sabendo melhor. De qualquer maneira, você vai entender por que o Bolsonaro não tem opção a não ser arreglar. A opção dele é arreglar porque ele depende do apoio da Câmara e ele está cumprindo
aliás, com sucesso, aquela iniciativa que ele tomou, aquele compromisso que ele assumiu de não fazer mais toma lá da cá na relação entre executivo e legislativo. Sobre isso eu quero voltar a falar amanhã, depois você vai entender por quê, porque eu tenho mais coisas para falar hoje. Hoje, os jornais reproduziram uma entrevista que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu à Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre. Vocês vão me perdoar o português deprimente que eu vou usar agora, mas é citando, entre aspas, o que o semi-alfabetizado presidente do Supremo falou. Primeiro começa com essa mania de usar você, né? Primeiro se dirige com uma intimidade que ele não tem conosco, né? O senhor ou senhora, né? Depois, o você, pronome, substituindo a partícula reflexiva si, é um abuso bárbaro, é um barbarismo da língua. Você pode criticar uma produção de alguma instituição. O que não se pode defender é o ataque às instituições. Quando você ataca as instituições, você ataca a democracia. Isso ele estava comentando aquilo que nós todos sabemos, o ato do dia 15, que eles estão agindo como se fosse um ato antidemocrático porque é contra a instituição. Não. Quem age contra as instituições são os membros das instituições. O próprio Toffoli, tomando decisões absurdas, como a jurisprudência, que cancelou a jurisprudência que autorizava o começo de cumprimento de pena em prisão dos condenados em segunda instância, etc. A mandar soltar bandidos condenados em 3 instâncias, como o Lula, está solto, falando mal do Brasil na Europa, com dinheiro nosso, com 4 assessores nomeados pelo Jorginho, secretário-geral da presidência do Bolsonaro. Bom, ainda bem que ele disse que não vê riscos à democracia no país. As instituições estão funcionando com Congresso, Executivo, Judiciário e imprensa livre. Mas é necessária atenção. A democracia hoje é um valor que ninguém abre mão. Que ninguém abre mão é um barbarismo de lascar, né? Do qual ninguém abre mão, de que ninguém abre mão. Porque a outra opção é dramática. Temos que estar atentos, democracia é fruto da cultura, é algo construído, tem que ser cultivada. É uma piada, você tem que rir, me perdoe, se eu rir vou atrapalhar aqui a minha concentração, e então eu passo batido por mais essas declarações completamente oportunistas, de péssimo português e de péssimo pensamento. O senhor Dias Toffoli realmente não tem um pacto com a inteligência, o pacto dele é com a burrice mesmo. Bom, ontem uma coisa importante, positiva, foi que por 59 a 32, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou definitivamente, em segundo turno, o projeto da reforma da Previdência do governo do Estado, que economiza 32 bilhões, ou seja, 9,3% do valor gasto com a aposentadoria de servidores estaduais todo ano. Assim, São Paulo é o 13º estado que consegue essa vitória. Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe, além de São Paulo. Só que essa votação... e hoje cedo, isso foi votado ontem, hoje cedo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo confirmou isso, apesar do tumulto que houve ontem lá na Alesp, onde a polícia teve que agir para evitar que vândalos, bagunceiros, antidemocratas tentaram invadir a Assembleia para impedir a votação. É a volta dos Black Blocs, lembra? Dos Black Blocs, lembra? Esses aí não têm nada de democrata, são encapuzados como os amotinados do Ceará, portanto, protegidos pelo anonimato e só merecem nosso repúdio. A democracia estava sendo feita lá dentro da Assembleia, onde se votava, os deputados eleitos para isso votavam. Apesar de não serem representantes do povo matematicamente, porque nós temos 3 conceitos. Eu falei isso no meu artigo. O primeiro conceito é todo poder emana do povo e em nome dele é exercido. 2, todos os cidadãos são iguais perante a lei. 3, cada cidadão um voto. Esses cada cidadão um voto
para eleger deputado estadual, federal e vereador não existe. Pois bem, mas para encerrar aqui mesmo de vez, eu vou aqui cumprimentar o subprocurador da República, Nível de Freitas, que recusou o recurso especial da defesa de Marisa Letícia da Silva, pedindo para desbloquear a sua aposentadoria, e o procurador foi definitivo. Até agora não foi comprovado que a fortuna que herdaram, que o Lula e os filhos herdaram, e os netos herdaram de Marisa Letícia, tenha sido obtida de forma lícita. É isso aí. É muito difícil acreditar nisso. Eu conheci Marisa numa casa de operário, eu conheci Marisa trabalhando de babá para a família Lewandowski, do Ricardo Lewandowski, o irmão dele. Então, ter essa fortuna toda, realmente há que dar uma boa explicação. E, para terminar, eu quero derramar aqui uma lágrima, porque morreu aos 67 anos de idade o grande jornalista brasileiro Celso Pinto. Celso Pinto foi o melhor jornalista de economia, ao lado de João Betting, que eu conheci na minha vida. Conheci na Folha, o João era editor de economia e ele era repórter. Depois ele criou a mais competente equipe de economia da imprensa brasileira na Gazeta Mercantil, saiu de lá e foi fundar o jornal Valor Econômico, uma sociedade da Folha e do Globo, e que hoje nós velamos esse grande jornalista que morreu ontem, aos 67 anos. Ele era cardíaco já há bastante tempo e deixa a mulher e 2 filhos e um neto. Que Deus se apiade e que conserve o Celso Pinto ao seu lado direito. Adeus, Celso. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.